tudo bem? Boas-vindas a mais um Prosa Acadêmica. Nesse programa nós vamos falar sobre empreendedorismo e crise. Será que empreender é a alternativa para sair da crise ou será que o empreendedor não conhece a crise? É sobre esse assunto que nós vamos falar com o nosso entrevistado de hoje, o Renato Santos, que é empresário, investidor anjo, palestrante e consultor em empreendedorismo e inovação. Ele é cofundador da versão atual do Empretec e atuou por anos como conselheiro do Roberto Justus no programa O Aprendiz. Boas-vindas, Renato. Muito obrigada. É uma honra ter você aqui com a gente no Prosa. Nós vamos receber também o professor debatedor Leonel Rodrigues, que possui uma vasta experiência na carreira acadêmica e, além de professor, é também consultor em administração da tecnologia, com foco em inovação, inteligência competitiva e empreendedorismo. Professor Leonel, muito obrigada pela sua presença no Prosa, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, um prazer comunicar-me com vocês e com toda a audiência da academia da UniCUB. Bom, para a gente começar, Renato, antes de a gente falar sobre empreendedorismo e crise, eu queria que você explicasse para a gente o que de fato é empreendedorismo. Será que a iniciativa de abrir um negócio já se configura como iniciativa empreendedora ou o empreendedor tem alguma característica que diferencia do empresário comum? Juliana, essa é uma pergunta excelente, porque essa é uma confusão muito comum que a população em geral faz. Uma coisa é ser empreendedor e outra coisa é ser empresário. Quando você abre um negócio, você se torna empresário, mas é possível ser empreendedor, sem ser empresário, sem ser dono de um negócio. É possível ser um funcionário público empreendedor, um professor universitário empreendedor, um estudante empreendedor, um aposentado empreendedor, porque empreender é basicamente realizar. Os empreendedores são aqueles que têm a capacidade de realizar suas aspirações, suas visões, seus sonhos, né? Quem cunhou o termo empreendedorismo foi Joseph Schumpeter, que quando cunhou esse termo diz que o empreendedor é aquele que trabalha hoje para realizar amanhã o que ele sonhou ontem. Então, basicamente, o empreendedor é quem tem a capacidade de visualizar um futuro que ele deseja e construir esse futuro. Isso pode ser feito dentro de um negócio ou fora de um negócio. E aí, só terminando essa explicação, por que as pessoas normalmente confundem o termo empresário, que é o dono de uma empresa, com empreendedor? Porque os empreendedores normalmente se sentem mais confortáveis sendo empresários. Quando você é empresário, você assume as rédeas da sua própria vida e, portanto, você tem muito mais capacidade de realizar o futuro que você mesmo planeja. Então, por causa disso, normalmente empreendedores acabam se tornando proprietários dos próprios negócios. No mundo em que a gente está hoje, estão se tornando mais comuns os empreendedores que, na verdade, atuam sozinhos e são o que no passado a gente chamava de profissionais liberais, que vendem os seus serviços, vendem aquilo que eles gostam de fazer, vendem a sua paixão e a sua capacidade técnica a diferentes clientes. Isso também é um tipo de empreendedorismo. Todo empresário é um empreendedor? Não, nem todo. Você pode ser dono de uma empresa e não ter as qualidades empreendedoras que são necessárias para que você seja capaz de projetar os seus sonhos, o seu futuro, aquilo que você quer alcançar e trabalhar em direção desse alcance. Por isso a gente vê tantos empresários com dificuldade real de conduzir os seus negócios. Muitas vezes a gente vê executivos talentosos que têm muito sucesso na iniciativa privada, no setor público, em outras carreiras, que quando resolvem montar o próprio negócio, não têm bons resultados, porque não têm essa capacidade de projetar é até a parte fácil. Bom, a academia ela tem um papel muito importante e em várias frentes, né? A primeira frente, obviamente, é a educação, né? Todo empresário, todo empreendedor, ele precisa ter, para sonhar, ele precisa ter uma base cultural ou um repertório de ideias que permite-lhe, de sonhos que permite-lhe pensar alguma dessas ideias e transformar essas ideias em negócio. Quando ele consegue fazer isso, ele realmente consegue se transformar no empreendedor. Então, a academia ela tem essa função, à medida que ela, de um lado, fornece educação, fornece cultura, fornece instrumentos, técnicas para que os educandos, para que os acadêmicos, que aí na frente vão se transformar em profissionais do mercado, né, possam vir a ser realmente aquelas pessoas que sonharam e têm a coragem
de realizar os seus sonhos aí na frente. E mais que isso, que tem as ferramentas para fazer esses projetos, né, darem certo, vingarem, né, no ambiente. Exatamente. A instituição de ensino superior, ela tem principalmente a instituição de ensino superior, ela tem essa função de apropriar infraestrutura, de apropriar técnicas, né, e de apropriar soluções ou ideias tecnológicas, ideias científicas que se transformem na semente para que os futuros empresários, os futuros empreendedores se alimentem destas informações e transformem essas informações aí na frente em informações que possam se transformar em negócios, em grandes negócios e em negócios de sucesso. Então, agora falando sobre empreendedorismo e crise, eu acho que a gente nunca falou tanto nesse país sobre empreendedorismo do que nos últimos anos, talvez pelo advento da crise. E aí eu queria saber, Renato, o empreendedor ele não conhece crise ou o empreendedor ele tem elementos para sair da crise com mais velocidade? Como é que se relaciona o empreendedorismo e esse ambiente de crise? Primeiro, uma coisa para a gente entender, é necessário desmistificar essa aura de que o empreendedor não passa por dificuldades ou não enfrenta os problemas que as outras pessoas enfrentam. Então não é verdade que os empreendedores não conhecem crise. Na realidade, os empreendedores conhecem a crise com muito mais intimidade do que outras profissões conhecem. Porque ao empresariar o seu negócio, você sente todas as consequências da crise primeiro e precisa retardar a transferência delas para dentro do seu negócio ao máximo. O que eu estou querendo dizer com isso? As vendas começam a cair, mas nenhum empresário demite os seus colaboradores imediatamente depois que as vendas começaram a cair. Normalmente o empresário só faz isso quando não tem mais condições de manter a sua equipe. Então os empreendedores, os empresários conhecem a crise primeiro e repassam os efeitos dela depois. Então é uma falácia achar que os empreendedores não conhecem crise. Mas o empreendedor é aquele que tem a capacidade de, como a gente falou agora há pouco, de projetar o seu futuro. O que ele faz? Ele analisa o ambiente em que ele está e cria um futuro em que esse ambiente lhe seja mais favorável. Por causa desse modus operandi, os empreendedores normalmente saem primeiro das crises. Sejam empreendedores corporativos, que trabalham numa empresa, no setor público, dentro de uma organização, ou sejam empreendedores empresários, que são donos do próprio negócio. Os donos do próprio negócio saem da crise mais rápido ainda, porque eles não precisam negociar internamente dentro das suas empresas o que eles querem fazer. A empresa é dele, ele toma a decisão e executa, e com isso os resultados vêm mais rapidamente. Isso gera também uma maior responsabilidade, Sem dúvida, isso gera também uma taxa de fracasso muito maior. Os empreendedores erram muito mais do que os empregados. Não porque eles sejam menos preparados, desculpa a expressão, mais malucos ou corram riscos maiores, não por causa disso, mas porque eles têm um colchão protetivo, que normalmente as empresas ou instituições de grande porte têm, muito menor. E porque as suas ideias normalmente são testadas e produzem consequências de uma maneira muito mais rápida. Por isso eles saem da crise primeiro e por isso eles quebram a cara primeiro também. Felizmente, nós estamos mudando a cultura do mundo e da sociedade em que a gente vive para uma cultura que abomina o erro e trata o erro como um fracasso definitivo, para começar a tratar o erro como uma fonte de aprendizado e que leva a uma pessoa melhor depois que o erro acontece. Então, no passado, ninguém investiria ou seria sócio de alguém que já quebrou. Hoje, os investidores valorizam os empreendedores que já quebraram por tudo que eles podem ter aprendido, por tudo que eles podem ter, todos os caminhos errados que eles já trilharam e que, obviamente, não repetirão. Eu acho que isso é uma ideia fantástica, porque muitas pessoas, inclusive entre os nossos alunos, colocam que já abriram empresa e que não deu muito certo, e aí o indivíduo fica com uma taxa, com um atestado de incapaz, e na verdade é uma excelente oportunidade para utilizar esse aprendizado, então. Hoje, no segmento das startups inovadoras, as empresas que trabalham o futuro hoje
e que são empresas que hoje atuam do mesmo jeito que amanhã, eu não sei quando esse amanhã vem, mas que amanhã a padaria, o açougue, a loja de roupas e outras empresas vão atuar também, com uma estrutura mais orgânica e mais fluida, os empreendedores que têm experiência prévia, mesmo experiência fracassada, são muito mais valorizados do que os empreendedores que estão pulando na água agora. Né? Então, eu acho que o mundo caminha para valorizar a experiência, inclusive a experiência fracassada, o aprendizado que a vivência prática trouxe para esses empreendedores. Acho que isso é algo que as pessoas que estão nos assistindo, você que está nos assistindo agora, é uma realidade que vem mudando muito rápido e que provavelmente você já vai sentir na pele quando você terminar o seu curso. Então não se preocupe em errar, não se preocupe em colher um ou outro fracasso, o mercado vai valorizar isso cada vez mais. Diferir a persistência da teimosia, né? Então insistir para chegar no mesmo caminho, pelo mesmo caminho, a gente já sabe que o resultado é aquele, o resultado do erro, do fracasso. Mas quando o empreendedor tenta por um caminho e aprende com o próprio erro, ele é persistente até chegar a um caminho exitoso. Você falou muito sobre a questão do empreendedor que se aventura, né, em novas perspectivas e novos mercados, e aí eu pergunto para vocês, né, há empreendedorismo sem inovação, professor? Tem empreendedorismo sem inovação e tem empreendedorismo com inovação. Né? Tudo depende de como o negócio é colocado. Mas, no fundo, quando você coloca um negócio, sempre você tem que entrar com um certo grau de inovação. Porque, de qualquer maneira, quando você coloca um negócio, mesmo que ele seja um negócio tradicional, né, vamos começar com o básico, com o tradicional. Quando você coloca um negócio, mesmo que ele seja tradicional, você o coloca sempre com a perspectiva de que você vai ter sucesso. E para ter sucesso, a primeira coisa que você precisa fazer é quebrar as barreiras, né, dos negócios dos teus concorrentes. Como é que você vai colocar isso aí, quebrando essas barreiras aí? Quando você faz isso, pelo simples movimento de você colocar um negócio que quebra as barreiras e se instala no mercado, você já faz isso com um certo grau de inovação. Então, no fundo, sempre que um novo negócio é colocado e um novo negócio prospera, ele prospera com base numa certa dose de inovação, de uma forma ou de outra. Tá? Mas a ideia é que novas empresas, novas ideias e novos empreendimentos que tenham futuro e que possam crescer de forma rápida e com grande retorno, sejam empresas, sejam negócios, né, que advenham de ideias com inovação, né, com um certo grau de inovação. Elas não podem entrar na mesmice dos outros negócios, né? Porque senão elas vão ficar e vão ter os mesmos problemas de entrada e eventualmente não vão se instalar e aí na frente não vai dar muito tempo, elas vão entrar em colapso. Né? Para que você consiga, né, respirar, para que você consiga ter sucesso aí na frente, você precisa achar o teu próprio caminho, você precisa achar a tua própria porta. E essa porta, quem vai dar é o grau e o tipo de inovação que você vai proferir, você vai traduzir a tua ideia quando você coloca o seu negócio para funcionar na prática. É indispensável, Renato, a inovação quando se constrói um modelo, um plano de negócios, pensar de que forma você vai entrar no mercado em que possa já existir muitos players, mas de que forma você vai se diferenciar daqueles, como é que isso acontece dentro da construção desses planos? Primeiro, querendo corroborar o que o professor Leonel disse, existe empreendedorismo sem inovação. Né? O que acontece é que esse empreendedorismo normalmente tem fôlego curto. Eu me tornei empresário na década de 90, ainda quando eu estudava administração e ainda enquanto eu estava na universidade. Eu me lembro que nessa época, o grande diferencial que as empresas poderiam ter é ser mais competitivas, oferecer mais qualidade e menor preço para os seus consumidores. Né? Eu, pessoalmente, fiquei preso nesse paradigma durante muito mais tempo do que era necessário, mas esse é um paradigma que está errado. É o paradigma de que uma empresa bem-sucedida é aquela que entrega mais, com mais qualidade, por menos, ou seja, é aquela que beneficia a todos, menos ao empreendedor, Sim. que não guarda para si uma parte do resultado. Né? O que os inovadores fazem? O contrário.
Como assim? Eles entregam menos qualidade por mais preço? Não, de forma alguma. Mas eles fogem da competição. Não fogem porque tem medo de competir, mas é porque a competição é prejudicial, é benéfica para todo mundo. É benéfica para o governo, é benéfica para a sociedade, é benéfica para o mercado, é benéfica para os clientes, mas é maléfica para o empreendedor. Porque quando a gente fala em competir, a gente está falando em percepções similares por parte dos clientes. Quando eu vou fazer uma compra no supermercado e olho duas marcas e escolho a mais barata, isso significa que eu não estou vendo diferença, eu não estou percebendo diferença entre elas. E quando a gente não percebe diferença, a gente compra aquela que é mais barata. Quando o empreendedor não é capaz de oferecer um diferencial, ele é forçado a competir no preço. Toda vez que você sai na rua e vê uma empresa fazendo uma liquidação, dividindo em 12 vezes sem juros, oferecendo vantagens para que você compre dela, aquilo é o empreendedor transferindo para você uma parte da riqueza que ele gera, está ficando com o cliente. O que os inovadores fazem? Não deixam que isso aconteça de jeito nenhum. Mas como assim? Eles prejudicam os clientes? Não, eles criam uma solução que o cliente quer muito, mesmo que ela custe mais caro do que o que existe no mercado. Mesmo que as condições comerciais para ele sejam piores, ainda assim o cliente prefere aquela solução. É isso que é o diferencial que as empresas criam. E no mundo que a gente vive hoje, isso só é possível com a inovação. A gente falando isso, vamos qualificar um pouquinho. Sim. O que é a inovação? A inovação é a capacidade de criar algo que a oferta disponível no mercado não é capaz de entregar. Que mercado? Aquele em que você atua. Então, inovação não é necessariamente algo que não existe ainda. Quando você traz para o mercado em que você atua um produto ou serviço que já é antigo em outra sociedade, em outro país, em outra cidade, mas é novo aqui, você está fazendo uma inovação naquele mercado em que você está. E quando você se diferencia dos competidores que estão ali, você está fazendo uma inovação. Quando você é diferente e só você tem uma determinada qualidade que os seus clientes querem, você não precisa se preocupar com o preço. Você pode cobrar um preço mais caro, você pode oferecer condições de pagamento piores para o seu consumidor e ainda assim o seu cliente vai comprar e vai comprar feliz, vai se tornar fiel e vai continuar comprando. Então essa é a diferença que os empreendedores modernos de maior sucesso conseguem fazer. As empresas mais valiosas do mundo inteiro hoje são empresas que têm essa capacidade de criar uma qualidade no produto ou no serviço que elas oferecem que o resto do mercado não consegue oferecer. E por essa qualidade elas conseguem cobrar mais caro, ter margens de lucro maiores e continuar crescendo e se diferenciando. Fiquei pensando aqui quando você disse que muitas vezes as soluções não são boas para o empreendedor, embora que seja muito bom para todo mundo, mas será que a médio ou longo prazo não acaba sendo ruim para todo mundo, né? Se o empreendedor, se todo mundo não ganhar, empreendedor, cliente, o governo, enfim, a sociedade como um todo, não acaba sendo ruim para todo mundo? Infelizmente não, porque sempre há, quando você não se diferencia, sempre há oferta que vai te repor. Certo? Sempre há oferta que vai te repor. Então a vida, para você que quer empreender e não quer inovar, é muito dura. Você pode montar um negócio, colocar todo o seu capital, colocar toda a sua força, toda a sua energia, o dia que você sair do mercado, ninguém vai se lembrar. Porque no mesmo dia, outras empresas, outros fornecedores, outros provedores vão oferecer uma oferta igual ou similar à que você já oferecia antes. A única chave para você criar uma relação indelével, uma relação que o cliente não vai dispensar e que se desaparecer vai fazer muita falta, é criar um diferencial que só você tem, que só você é capaz de entregar. Isso justifica, talvez, o índice tão alto de mortalidade das empresas no Brasil, falta de inovação, ou tem outros elementos que justificam aí? As empresas realmente inovadoras, o que é uma inovação, né? Outro conceito que eu queria colocar. Uma inovação não é só algo que não existe, é algo que não existe naquele mercado em que você está atuando e que o consumidor quer, que o consumidor deseja muito. Lançar uma novidade por si só, quem já leu histórias em quadrinhos deve se lembrar do professor Pardal, que era um inventor que criava invenções maravilhosas, só que eram invenções que o mercado não queria. E por isso ele morava na casinha dele, ele não era o tio Patinhas, que nadava em dinheiro, né? Ele não tinha grandes resultados. Então, inovação é algo diferente que o mercado que os concorrentes não oferecem e que o mercado quer. Quando você consegue entregar isso, a taxa de mortalidade é muito baixa. Eu não sei se existe uma pesquisa que meça esse dado, mas eu me arrisco a dizer que nesse caso a taxa de mortalidade deve ser nula. Ela não deve existir.
Não há por que empresas que oferecem algo que ninguém mais oferece e que todo mundo quer saírem do mercado. Essas empresas ficam e normalmente elas ficam até que elas percam essa capacidade. Enquanto elas não perderem a capacidade de ser únicas, oferecendo algo que todo mundo quer, elas continuam crescendo. Eu poderia passar horas e vários programas aqui conversando sobre esse assunto. Talvez em outro momento a gente fale sobre empreendedorismo de outras formas. Professor Leonel, para a gente terminar, que dica você gostaria de deixar para os alunos que estão cursando aí disciplinas ou que vão cursar disciplinas de empreendedorismo, como eles devem se relacionar com essa disciplina para ter uma relação muito boa com o futuro da sua profissão? Não, eu acho que o que nós precisamos, os empreendedores, vocês que vão iniciar as suas carreiras profissionais, agora, olhem a inovação, olhem a ideia que pode ser transformada num negócio em termos do seu conteúdo em valor. E conteúdo em valor, ele tem várias definições, porque o que é valor? Né? Valor pode ser utilidade, valor pode ser benefício, valor pode ser conforto, valor pode ser uma série de coisas. Então, dentro desta concepção maior dos grandes significados e mais diversos significados de valor, vocês criam as suas grandes ideias. Essas grandes ideias, ou essas ideias, esses sonhos que vocês querem perseguir como sendo sonhos a serem transformados em negócios, eles certamente terão vida longa aí na frente, porque eles vão ser demandados pelo mercado, porque o mercado vai querer alguma coisa que tenha valor para eles, que tenha mais utilidade, que tenha mais benefício, que tenha mais qualidade, que tenha mais design, enfim, que tenha uma série de coisas que para ele, o mercado, signifique mais valor. Se você conseguir ajuntar no seu sonho um grau de valor suficiente, um grau de valor tal que o mercado aceite o seu sonho, transforme esse sonho em negócio e você vai ter sucesso com toda e absoluta certeza. Muito obrigada, professor, pela sua presença no Prosa. Renato, e aí qual é a dica que você dá para quem está pensando em empreender, não só no seu próprio negócio, mas empreender a si próprio, a sua própria carreira? Que dica você dá para esses alunos que estão nos ouvindo? Vou terminar com o que a gente começou. Empreender é realizar. Então, se você que está nos assistindo deseja empreender, você precisa começar a realizar alguma coisa. Né? Então, não existe estudar empreendedorismo, existe colocar empreendedorismo em prática e aprender a partir da sua própria experiência. Então, a dica para quem sonha em empreender é comece já. Comece pequeno, comece com o que você tem, de onde você está, usando as capacidades que você já possui, mas comece imediatamente. Comece a pensar em algo que você pode desenvolver e oferecer para o mercado, porque as lições que você vai aprender a partir dessa vivência são elas que vão criar o empreendedor que no futuro, você que está nos assistindo, que no futuro pode se tornar um empreendedor de grande sucesso. Então, quanto mais rápido você começar, mais rápido você vai aprender e mais rápido os seus resultados vão vir. Muito obrigada, Renato, pela sua presença. Tenho certeza que os alunos vão apreciar bastante esse nosso momento. Espero que você tenha curtido esse programa, espero que você tenha entendido a importância do empreendedorismo para a sua carreira, para o seu negócio, e eu espero você no próximo programa.